Olá a todos. Meu nome é Flávio Luiz e antes de eu falar sobre a minha experiência de vida, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Na opinião de cada um, o que é feedback? Vocês podem falar, sejam livres. Alguém aqui já imaginou que feedback seria uma espécie de crítica mascarada? Como se tivesse pegado um potinho de maquiagem, passado assim na palavra, crítica, aí virou feedback? Alguém já pensou nisso? Pois é. Bom, lá para 2016, no auge dos meus 11 anos, eu tive uma experiência que era nova para mim. Minha primeira feira de ciências. Eu já estava tenso, porque eu era muito ansioso. Então, assim, eu estava ficando doido. Tudo bem, eu fiz lá, eu preparei minhas coisas, reuni com o pessoal, etc. Aí teve a época da pré-avaliação. Fiz lá a pré-avaliação, aí veio o feedback. Tava horrível. Aí eu fiquei pior ainda, eu fiquei desesperado, porque por mais que esteja ruim desse para consertar, faltava pouco tempo. Mas acabou dando tudo certo, eu consegui consertar as coisas e funcionou. No ano seguinte, em 2017, no auge dos meus 12 anos, além dessa feira de ciências que acontecia cada ano, tinha que fazer uma coisa mais cultural, uma dança, etc. Aí, tudo bem, a gente fez. Só que aconteceu? A mesma coisa que ano passado. Ficou horrível. E- Então, assim, eu ficava ainda com mais medo de fazer essas coisas. Então, 2018, ano passado, a mesma história. Como minha mãe falava, eu só podia errar no máximo 3 vezes. Então, assim, tinha que dar certo. E acabou dando certo. Nesse ano, quando eu fui ver a minha trajetória, desde 2016 para cá, eu percebi o quanto eu mudei. Que naquele tempo eu era muito inseguro e eu era muito imaturo. Ou seja, aquelas críticas que eu ouvi em 2016, 2017, eu não sabia ouvir elas. Eu tentava segurar elas. E é isso que eu gostaria de falar com vocês, sobre a crítica. A crítica, ela vem do grego, chamado kritike, que significa a arte de criticar. Dizem que ela surgiu por causa da purificação do ouro. Vamos imaginar, você está um garimpeiro e encontra uma pedra de ouro bruta. Mas só que acontece, ela não vem pura, ela vem toda suja, suja de terra, de lama, de outros minérios. Então, o que eles precisam fazer para poder deixar ele puro? Eles precisam derreter. Então ocorre o processo de derretimento. Eles botam uma forma em alta temperatura, derretem, para conseguir o ouro mais puro possível. E é isso que é a crítica. A crítica serve, primeiro que a crítica ela serve para ideias, pontos de vista e ações. Uma crítica nunca ataca uma pessoa. Isso a gente chama de ofensa. A crítica ela serve para ir modelando o que a gente pensa, até chegar na parte mais perfeita possível. É como se a gente fosse um bloco de mármore e tivesse um Michelangelo com um martelo e um prego definindo lá a gente, fazendo tudo direitinho. Existem 2 tipos de críticas. As críticas construtivas, que a gente chama de feedback, e as críticas negativas, que a gente chama de bronca. Provavelmente vocês já sabem o que eu falando. A crítica construtiva é a boa e a crítica destrutiva é a ruim. Mas como fala o Márcio Cane, crítica construtiva é que nem mulher meio grávida. Não existe. E por que não existe? Porque a crítica, para ela ser uma crítica, ela precisa ser destrutiva. Você não pode simplesmente mascarar ela, você falando, você botando para a pessoa para baixo, etc. Aí você diz, não fica com raiva de mim, foi um feedback. A crítica, ela é isso. Você precisa ser destruído para poder reerguer de novo. A crítica, ela tem uma relação de amor e ódio, tapas e beijos com o ego. O ego ama a crítica, mas o ego odeia ela ao mesmo tempo.
Uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa egocêntrica. Como que vocês imaginam ela? Podem dizer. Exatamente. Isso. Uma pessoa egocêntrica, ela imagina que ela é a perfeita. Tudo que ela fala, tudo que ela pensa, tem que ser aceito por todo mundo. Existe uma coisa que ela não gosta, de crítica. Que a crítica, quando ela ouve, fere o ego dela, deixa ela mais fraca. Mas essa mesma pessoa egocêntrica utiliza da crítica para poder ficar mais forte, para poder deixar as pessoas inferiores e se sentir mais poderoso. Mas a crítica, ela não serve para isso. A crítica, ela é destrutiva? Ela é. Mas ela serve para tornar a gente melhor. Igual como aconteceu de 2016 até 2019 comigo, acontece com todo mundo. A gente precisa dela para criar os nossos degraus, para chegar no melhor de si, na essência do que é a gente. A crítica ela é muito diferente do elogio. A gente costuma valorizar muito mais o elogio do que a crítica. A gente gosta de elogio. Querendo ou não, a gente é egocêntrico. Nós gostamos de ouvir um elogio, nós gostamos de se sentir bem, de que as pessoas aprovem o que a gente fala. Mas a crítica é justamente o contrário. Ela faz a gente se sentir para baixo. A gente faz imaginar que a gente não é suficiente para o que eles estavam imaginando. Então é por isso que a gente não costuma gostar da crítica. E principalmente a sociedade. Gostar de uma pergunta. Por que, numa empresa, um funcionário ele não pode fazer uma crítica a algo do seu chefe sem ele ser punido ou até demitido? Ou por que uma pessoa não pode fazer algum comentário na internet sem que as pessoas venham ofender a ela? Ela é livre. Ela pode se expressar. Ela pode fazer uma crítica a qualquer outra pessoa. Então, para que esse ódio todo dela? A crítica, ela constrói o nosso ponto de vista. O que é esse ponto de vista? É toda a nossa experiência de vida, o que a gente aprende dos pais, professores, conhecidos, para assim formar o que a gente pensa. E é por isso que a sociedade não gosta da crítica. Porque a crítica forma pessoas que pensam diferente do que ela quer pensar. E isso é muito mais difícil para a sociedade poder manipular a gente. Teve muitas vezes que eu já vi em sala de aula, inclusive, de um professor falando sobre um assunto, querendo a opinião da gente, mas ninguém fala. Porque eles não têm um ponto de vista. Porque eles não tiveram essa liberdade de crítica, os pais não... Pode ser que durante o processo dela não teve a ajuda necessária para poder formar isso. Em toda essa minha palestra, o que eu quero dizer? Aceitem. Aceitem a crítica do jeito como ela é. Ela dói? Dói. Ela causa medo? Causa medo. Para eu estar aqui, antes mesmo de eu estar aqui, eu tive medo. Eu tive medo do que cada um de vocês iria pensar de mim, sobre do que eu falar. Mas eu vim para cá, porque é justamente ela quem vai me deixar mais forte. É ela que eu preciso para poder me tornar uma pessoa melhor. Obrigado.